Está dizendo assim, versículo de número 7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me então a ceia, cinge-te e serve-me até que eu tenha comido, bebido, e depois então tu hás de comer e de beber. Porventura, dá graças ao tal servo porque fez aquilo que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que eu vos mando, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Meus irmãos, ontem nós demos aqui uma introdução, e nós falamos aqui ontem sobre o servo inútil. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Jesus está ensinando os discípulos acerca dos escândalos que estavam acontecendo naquela época, e o povo começa meio que desobedecer ao Senhor e aquilo que o Senhor havia mandado eles fazerem. Porém, a gente lendo aqui o contexto, a gente vai entender que Jesus vai dizer para aqueles homens através de uma parábola, tá? Parábola é quando você pega uma história paralela e você coloca anexa ao que está acontecendo, tá? É colocar ao lado de. Então, imagina que Jesus está colocando essa parábola na realidade. E ele está dizendo, olha, quando vocês fizerem tudo que eu vos mando, se considerem servo inútil. E há um grande contraste aqui, né, irmãos? Se a gente parar para a gente meditar um pouquinho aqui, a gente vai entender que fazer tudo que o Senhor nos manda é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil. E Jesus está dizendo que quando a gente concluir tudo que Ele nos ordenou, nós temos que nos considerar ainda como servos inúteis, tá? O que eu expliquei para vocês aqui ontem? A distinção sobre as duas palavras, servo e escravo. Então havia meio que uma hierarquia. O escravo, ele era comprado, ele ficava junto com outros escravos. Esse escravo, ele era vendido, tá? Por 30 denários na época, era um valor aproximado de um escravo, né? Haja vista que José foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus por 30 moedas de prata. Então nós falamos aqui que o comércio de pessoas era muito grande. Falamos que quando o escravo era comprado, ele tinha uma lei para cumprir. E essa lei era, ele sempre era comprado para executar tarefas. E a tarefa dele era cuidar da lavoura, cuidar do gado e, por fim, servir o seu Senhor, servir a ceia, alimentar o seu Senhor, aquele que comprou ele. E eu falei para os irmãos aqui ainda ontem, que a tradução da palavra servo no grego, ela significa doulos, tá? E escravo era exatamente esse doulos aqui. Era alguém que era comprado, alguém que não tinha muita descendência, alguém que não tinha muita ligação com família, pessoas que sofriam de uma forma muito grande. Então entenda que quando o escravo era comprado, a lei era, você tem que servir ao seu senhor nessas 3 tarefas por 6 anos, tá? 6 anos, ele era alguém que não era livre, ele era alguém comprado, ele tinha um dono. Mas quando chegava ao 7º ano, ele recebia a liberdade. Se ele servisse o seu senhor de uma forma boa, ele recebia a sua liberdade. E quando então ele era liberto, ele tinha que procurar alguma coisa para se manter, para fazer. E o que o texto está nos dizendo aqui, tá? O primeiro convite, se a gente parar para ler aqui, é a gente enxergar esta parábola com o olhar do Senhor, com o olhar daquele que comprou o servo. Porque aqui está dizendo o seguinte, olha, se o teu servo, ele cuidou da lavoura e ele cuidou do gado, mas ele não cuida de você, você quando vê ele entrar na tua casa, você diria para ele, olha, senta aqui, descansa, vai dormir um pouquinho? E Jesus está dizendo, creio que não. Pelo contrário, você iria dizer para ele, me serve,
primeiro e depois você vai comer e você vai descansar. Então, quando o servo fizesse tudo isso, ele era considerado servo inútil. Por quê? Porque só fez o que lhe foi ordenado. Deixa eu mastigar um pouquinho aqui para você entender isso aqui melhor. Irmãos, a Bíblia está dizendo que quando chegava o 7º ano, ou o ano do jubileu, ele tinha que ir embora. Ele não precisava ficar mais ali. Mas o que acontecia na grande maioria das vezes? Essa pessoa, ela não tinha para onde ir. Então ela não sabia o que fazer. Ela não sabia como viver a vida. E ela chegava no seu Senhor e dizia: olha, eu só encontrei sentido na minha vida em te servir, em estar aqui servindo você. Eu estou aqui há 6 anos, então eu não quero ir embora. Então ele passava de escravo para servo, tá? E escravo significa doulos e servo significa hastirreios. E isso aqui é o que você tem que saber diferenciar também. Então, quando ele passava por essa transição, ele começava a trabalhar automaticamente na voluntariedade. Colocava uma ferpa de madeira na sua orelha, furava a sua orelha, e ele era considerado um escravo, porém, ele era um escravo liberto, que tinha liberdade, estava ali por voluntariedade e por gratidão. E eu falei aqui ontem que dentro desses 6 anos é o que esse servo aqui está vivendo, porque ele ainda está vivendo uma época de obrigação. Ele tinha que cuidar da lavoura, ele tinha que cuidar do gado, e ele tinha então que cuidar do seu senhor. Mas aonde que morava o problema? É que ele acordava às 5 horas da manhã, cuidava do gado. 11 horas da manhã, ia para a lavoura, cuidava da lavoura. Mas quando chegava às 5, 6 horas da tarde, ele voltava para a casa do seu senhor, e ele já não tinha mais tanta vontade. O cansaço falava mais alto. Então ele servia o seu senhor de uma forma contrária. Ele não tinha vontade, não tinha alegria em servir ao seu senhor. Ele fazia a obrigação, ele cumpria a sua obrigação. Agora, quando ele se tornava um servo, que ele tinha voluntariedade depois do 6º ano, aí sim o Senhor olhava para ele e dizia: olha, esse aqui é voluntário. Ele encontrou sentido em me servir. Ele está me servindo aqui porque gosta de me servir. E eu falei para os irmãos que o maior sentimento que qualquer um desses escravos tinha no coração era o sentimento de gratidão. E alguns irmãos podem falar: poxa, pastor, como é que um servo pode ter gratidão? Porque ele acordava às 5 da manhã, cuidava da lavoura, cuidava do gado, ia servir o Senhor, e ele ainda tinha gratidão de viver desta forma? Sim. Por quê, pastor? Porque ele tinha sido comprado, porque ele tinha sido escolhido e porque agora ele está vivendo na casa do seu Senhor. Então, é mais ou menos aqui que eu parei ontem e que eu quero começar a nossa lição de hoje. Então, o sentimento era de gratidão, porque ele tinha sido lá no meio de tantos escravos. O seu senhor não conhecia as suas qualidades. Ele apontou o dedo e disse: eu vou te escolher. Ele disse: eu vou pagar o preço por ele. Levava embora e colocava ele dentro da casa para morar e para cuidar dos seus negócios. O livro de Salmos, capítulo 40, versículo 6, Davi vai fazer uma oração, e essa oração para mim é uma das mais bonitas que Davi fez. Davi disse assim: Senhor, as minhas orelhas tu furastes. Sabe o que Davi está dizendo para o Senhor? Eu sou o teu servo, mas eu sou o teu servo voluntário, com as orelhas furadas. As minhas orelhas tu furaste, está lá em Salmos 40, versículo 6. Ele está dizendo o seguinte: eu só encontrei sentido na vida quando eu estou te servindo, quando eu estou te adorando. A minha vida, ela só tem significância quando eu estou perto de ti.
Então Davi está dizendo, olha, eu sou um servo que fui comprado, que fui escolhido e que moro na casa do Senhor. E Davi gostava tanto de ficar na casa do Senhor que ele disse que nós não devemos nos apressar em tirar os nossos pés de dentro da casa do Senhor. Então, o que eu apliquei aqui nessa primeira parte, eu vou aplicar de novo só para você recapitular. Irmãos, a gente serve o gado muito bem. Acorda talvez disposto 4, 5, 6 horas da manhã, sai para cuidar do gado, sai para cuidar da criação. A gente corre para cuidar da lavoura 11 horas depois do almoço. O pique já não é mais o mesmo do de manhã. Mas quando vai chegando 5, 6 horas, a gente vai sendo tomado de uma preguiça, de um mau humor, de uma falta de paciência. E a gente, quando vem servir ao Senhor, a gente vem servir o nosso Senhor de qualquer jeito. Só que a gente não pode esquecer que eram 3 tarefas que o servo era comprado para executar. Então ele cuida muito bem da lavoura e do gado, mas quando é para servir o Senhor, ele entrava dentro de casa já mal-humorado, cansado. E é o que acontece com a gente. A gente chega em casa do serviço, não, hoje eu não vou para a igreja não. Ah não, hoje eu vou descansar. Ah não, fazer o que na igreja todo dia? Já basta o domingo. E quando vem, a gente vem mal-humorado, apressado, não vê a hora que o culto acaba, e a gente vai aprendendo a servir a Deus só na obrigação de cumprir, de bater o ponto, de cumprir tabela. E é isso aqui que o texto está nos ensinando. Então a gente chega difícil em casa, cansado, e quando a gente é o horário de ir cultuar, servir o Senhor, a gente faz de qualquer jeito. O que Jesus está dizendo? Quando chega a hora de servir o Senhor, o servo está cansado, ele pergunta para os senhores, vocês pedem para os seus empregados primeiro ir descansar, ir comer e dormir, para depois vir me servir? Jesus, o próprio Cristo disse, creio que não. E quando então ele me serve, aí sim eu sirvo ele. Aí ele come, bebe e vai descansar. E tendo ele feito tudo isso, o que eu digo para ele? Eu não vou dizer para ele, parabéns, cumpriu mais um dia. Não. O que eu vou dizer para ele? Servo inútil. Mas por que servo inútil? Porque só cumpriu o que eu te ordenei. Você não fez nada a mais. Você não deu um passo a mais. Então, servo aqui, eu quero usar a tradução que ontem eu comecei a falar sobre ela, e hoje eu quero começar a falar um pouquinho mais. A tradução que se chama astirreios, tá? Astirreios, para a gente entender um pouquinho melhor, significa desnecessário, ou servo desnecessário. É a tradução de astirreio. Agora, quando a Bíblia está chamando servo ou de astirreios, ele está dizendo assim, é desnecessário para mim. Ou seja, quando ele foi lá nos escolher no meio dos escravos, qual qualidade nós tínhamos que sobrepujava a qualidade de outros escravos que estavam lá? Por que o Senhor nos escolheu? O que nós temos de diferente de outras pessoas? E a pergunta é, nós somos necessários à obra de Deus ou somos desnecessários? Porque se nós fizermos só a obrigação, nós somos desnecessários, porque qualquer um faz. Agora, o que o texto está dizendo é que eu preciso ser necessário na obra de Deus. Paulo disse assim, e o Senhor deu dons a cada um conforme o que for necessário. Necessário é aquele que acode às necessidades. É aquele que vê uma necessidade e corre para atender a necessidade. Olha só, veja isso. Nós temos que entender aonde é a necessidade da obra de Deus para que nós possamos servir o nosso Senhor com necessidade. Hoje tem muita gente desnecessária. Por quê? Porque o povo está preocupado em fazer o que todo mundo faz.
Agora, o que ninguém faz, é aí que está a necessidade da obra de Deus. Deixa eu falar para você um pouquinho sobre isso aqui. Essa palavra astirreios, ela é usada 2 vezes no Novo Testamento. É usada aqui em Lucas capítulo 17 e é usada no livro de Mateus, no capítulo de número 5, tá? Mateus, capítulo que eu li aqui ontem para os irmãos, é o capítulo de número 25, vai nos dizer o seguinte. Lá está falando sobre a parábola dos talentos. Lembra que eu falei aqui ontem? Eu dei uma pincelada. E a parábola dos talentos, ela vai falar muito bem sobre o que é necessário e desnecessário na obra de Deus. Porque aqui, o Senhor vai fazer uma viagem. E o Senhor fala o seguinte, olha, eu vou te dar 5 talentos para você cuidar, mas eu estou viajando, e quando eu voltar, eu pego os meus talentos. A Bíblia vai dizer que ele pegou 5 talentos e foi granjear esses talentos. Ele chamou um segundo servo, deu 2 talentos e ele foi granjear os talentos e chamou um terceiro servo e entregou 1 talento e ele enterrou esse talento. Irmãos, aonde eu parei aqui ontem, tá? Eu falei para vocês que 2 servos foram chamados de servos bons e fiéis. Um foi chamado de servo mau e negligente. Então, deixa eu falar uma coisa aqui para você. O primeiro servo recebeu 5, granjeou, ele aferiu um resultado, produziu resultado, e a Bíblia vai dizer que quando o Senhor chega, ele fala, está aqui os 5, mais os resultados do que o Senhor me deu, eu granjeei, aqui tem mais 5. O Senhor disse, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, te coloquei sobre o muito. O segundo servo, ele recebeu 2. E o Senhor disse, está aqui os 2 que você me deu. Senhor, aqui tem mais 2 que eu granjeei. Eu estou te dando o resultado daquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. E ele disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te coloquei. E a pergunta que eu fiz ontem foi a seguinte, o servo inútil, o servo mau, o servo negligente, ele recebeu 1. Quando o Senhor voltou, ele enterrou, procurou e entregou apenas 1 talento na mão do Senhor. Agora, o que a gente tem que entender é que ele entregou 1 talento na mão do Senhor e ouviu da boca do Senhor, servo mau e negligente, até o que você não tem, lhe será tirado. Ele está dizendo mais ou menos assim, olha, o primeiro, a pergunta é, recebeu 5, produziu 10. Ele produziu resultado, sim ou não? Sim. Ele não precisou usar discurso nenhum, ele só mostrou o resultado. O segundo não precisou usar discurso nenhum, só mostrou o resultado. O terceiro não produziu resultado e ele vem com um belo discurso. Senhor, eu sabia que tu eras alguém severo, que o Senhor recolhia da onde não plantou, o Senhor pegaria da onde não colocou, e sabendo disso eu tive medo, enterrei o talento e está aqui o talento que o Senhor me deu. E o que eu disse para os irmãos aqui ontem? Eu preguei o seguinte, irmãos, quem é muito bom para dar discursos é péssimo para produzir resultados. Eu vou repetir isso. Quem é muito bom em discursos, em desculpas, em escusas, é péssimo para produzir resultado. Vamos inverter? Quem é bom para produzir resultados, não precisa ficar usando discursos. Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Porque toda árvore que não dá fruto, o machado está posto à raiz. O que eu estou pregando para vocês, irmãos, é que ele está escutando do Senhor 2 coisas. Servo mau e negligente. Porque não produziu um bom resultado, mas tinha um bom discurso. Agora, o que a gente tem que entender, o que é servo mau e negligente? Irmãos, tem muita gente que confunde o que é negligência. Negligência não é a mesma coisa que omisso. Tem pessoas que confundem omissão
com negligência. Deixa eu fazer você entender isso aqui melhor. Olha, uma pessoa omissa, eu vou usar um exemplo figurativo aqui para você entender. Não é a mesma coisa que negligência. Vamos colocar aqui uma situação hipotética que você está passando com o seu carro na rua. De repente você vê alguém que acabou de ser atropelado, você vê essa pessoa sangrando, você vê essa pessoa no chão. Quando você vê isso acontecendo, se você passar e for embora sem socorrer, você não está sendo negligente, você está sendo omisso. Você foi omisso porque você foi embora sem prestar socorro. Agora vamos colocar aqui uma outra situação. Vamos colocar que você é médico e você está andando no seu carro, de repente você vê alguém no chão caído, foi atropelado, está quase morrendo. Você, como médico, passou perto, olhou, mas continuou o seu caminho. Você não está sendo omisso, você está sendo negligente. Omisso é aquele que não sabe fazer, que não foi preparado tecnicamente para realizar, mas ele vai embora porque não sabe fazer. Agora, negligente é aquele que foi preparado para fazer. Ele tem recursos técnicos, ele tem formação científica para realizar, mas ele vai embora. Ele não socorre. Então, quando ele escuta servo mau e negligente, ele está dizendo o seguinte: olha, você foi negligente, porque você tinha qualidades, prerrogativas para fazer e não fez. Eu me lembro de uma mensagem, de uma palavra, daquele homem que foi socorrido à beira do caminho. Lembra do bom samaritano? A Bíblia vai dizer que o levita, ele passou de largo. O sacerdote passou de largo. Ali não é omissão, ali é negligência. Porque o homem que estava caído no chão, ele estava diante de um levita, e o levita foi negligente. Porque não adianta cantar bonito dentro da igreja e não socorrer quem está precisando de ser socorrido. Negligência. Como é que tem palavras bonitas para falar com Deus, mas não tem palavras boas para falar para o irmão? Como é que pode dizer que ama a Deus se não ama o irmão que está do teu lado? A Bíblia chama de mentiroso, negligente. O segundo é pior ainda, porque o segundo, ele é pastor. Ele foi chamado por Deus para cuidar de pessoas, mas ele não andava com óleo, não andava com vinho, ele não andava com bagagens para socorrer, então foi negligente. E a minha pergunta é: o quanto nós temos sido servos maus e negligentes? Não é omissão. Por que não é, pastor? Porque Deus te preparou, Deus te levantou, Deus te ungiu, Deus te capacitou com o Espírito Santo, Deus te deu habilidades, Deus te deu capacidade, Deus te deu talento. E cá para nós, irmão, sabe qual é o maior erro? É um erro aqui que eu quero frisar aqui para o teu coração. É que a gente sempre passa a nossa obrigação para outras pessoas. Ah não, isso aí é para pastor fazer. Irmãos, Jesus está dizendo que a primeira milha é obrigação nossa percorrer. Se alguém pedir para você andar uma milha com ele, ande, não uma milha. Uma milha é obrigação. A segunda milha é a oportunidade que você está tendo de deixar de ser escravo e se tornar servo voluntário. Então eu estou pregando para você aqui que as coisas que você faz, se qualquer um faz, irmãos, você é desnecessário na obra de Deus. Entenda o que eu estou falando, servo bom e fiel. Quando ele entende o que é servo bom e fiel, vamos falar um pouquinho dessa parábola. Ele está entendendo o seguinte: olha o que ele está entendendo ali. O servo que tinha 5 e produziu mais 5, o que ele entendeu, irmãos? Ele entendeu que ele pode fazer mais. O que tinha 2 e produziu 4, ele entendeu que pode fazer além daquilo que lhe foi pedido. Então, por que é um servo bom e fiel? Porque ele sempre faz mais daquilo que lhe é pedido.
Ele não vai 1 milha, ele vai 2 milhas. A gente, em vez de crescer, a gente tem diminuído. Eu me lembro de uma época que tinha culto todos os dias nas igrejas. Depois passou para 3 vezes na semana. Agora é 2 vezes na semana. E tem muita igreja que tem 3 vezes na semana. 2 cultos é bom, 1 é péssimo. Não vai ninguém na igreja. Tem igrejas por aí que só abrem no domingo. Por quê, irmãos? Porque ao invés de fazer mais, a gente está fazendo menos. Estamos nos tornando desigrejados, servos inúteis, negligentes. Estamos nos tornando pessoas muito boas em discursos e péssimas em produzir resultados. O que esse servo bom e fiel entendeu? Que ele pode fazer mais. O servo bom e fiel é aquele que multiplica o que lhe foi lhe dado. É aquele que está sempre multiplicando. Agora, o servo mau e negligente, o que ele fez de tão errado? Poxa, pastor, se eu te entregar você sai para viajar, te entreguei 1 carro, não estou dando um exemplo. Quando eu chego de viagem, você me entrega 1 carro, pastor, está tudo certo. Olha, eu te dei 1 carro, fui viajar, quando eu voltei, você me entregou o carro? É isso aí, você é uma pessoa boa e fiel. Era o que era para esse homem ouvir na lógica. Mas se tratando da obra de Deus, eu quero ensinar para vocês aqui o seguinte: no reino de Deus o negócio não é manter. No reino de Deus, quem mantém, perde. Vou repetir isso que é muito sério. No reino de Deus, quem mantém, perde. Tem muita gente aí, não, se eu cantar 1 vez por semana tá bom. Se eu pregar 1 vez por semana tá ótimo. É só manter a casa, só manter o carro, é só manter o que Deus me deu. Só que a gente tem que entender que quem investe, ele quer resultado. Quem investiu não quer saber de discurso bonito. Quem investiu, ele quer saber de resultados. Sabe qual vai ser a primeira pergunta que Jesus vai fazer olhando no seu olho? Mostra-me as tuas mãos. E o que é que tu tens? Por que o Senhor vai pedir para nós mostrarmos as nossas mãos para eles? É a primeira pergunta de todas. Porque a gente vai ter que levar as nossas obras. Ele confiou, ele investiu em nós. Aí, deixa eu pregar para você aqui qual é o maior problema da igreja hoje. A gente tem que ter a capacidade de entender que a gente pode fazer mais com aquilo que já está na nossa mão. O maior erro desse servo mau e negligente foi ficar olhando para os outros servos. Não foi assim? Porque no reino de Deus não tem esse negócio de discurso bonito. Não tem esse negócio de manter. A gente tem que entender uma coisa, que o dia tem 24 horas. E tem 24 horas tanto para o medíocre, para o excelente. Qual é a diferença do medíocre para o excelente? É que o excelente, quando ele acaba de cuidar da lavoura, acaba de cuidar do gado, e chega cansado em casa, ele se esquece do seu cansaço. Ele se esforça, ele vai além. Ele entende que tem que ter a capacidade de produzir mais, de ir um pouquinho além, de dar mais um passo. Agora, o servo mau e negligente, o medíocre, ele é mediano, ele só faz o que lhe foi ordenado, ele não vê a hora de acabar o expediente. Aí quando chega para servir ao Senhor, amém, amém, glória a Deus. O irmão está lá pregando, ele está dando o amém, mas não é o amém de assim seja, é o amém de acaba logo esse culto, amém. Oh meu Deus, não vai acabar não? Porque ele quer bater o ponto, ele quer carimbar, bater continência e falar por hoje chega. Olha o que nós temos que entender. Entenda, tenha capacidade de entender isso pelo amor de Deus. Que você tem que fazer mais. Faça mais.
seja voluntário. Irmãos, eu leio a Bíblia Sagrada, eu não vejo em nenhum momento Deus falando para Davi enfrentar Golias. Nenhum momento. Deus não mandou Davi enfrentar Golias. Davi estava só entregando marmita para os seus irmãos. Lá vai ele levar as marmitas para os seus irmãos. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá, ele vê uma necessidade. Lembra que eu falei necessário e desnecessário? O Astirreios? Lembra que eu pedi para você guardar? Que nós temos que fazer a obra onde ela tem necessidade. Qual é a necessidade que Davi está enxergando? Tem um gigante que está querendo matar todo mundo. O que Davi disse? Eu irei até esse gigante em nome do Senhor. Não foi Deus que mandou Davi ir contra Golias. Davi foi voluntariamente. Ele entendeu que tinha que fazer mais. Ele entendeu que ele tinha que ir aonde a obra de Deus tinha necessidade dele. E ele enfrenta o gigante. Quer um outro exemplo? Neemias. A Bíblia não fala em nenhum momento que Deus mandou Neemias ir restaurar os muros de Jerusalém. Deus não falou, Neemias, vai lá e trabalha e coloca tijolo em cima de tijolo. Não, Deus não falou com ele em nenhum momento. A Bíblia diz que um mensageiro chega até Neemias e fala, Neemias, quebraram os portões, destruíram os muros, acabaram com o templo. A Bíblia diz que ele fica tão angustiado que ele entra na presença do rei, ele não come, ele não se alegra, ele começa a orar. Até que o rei pergunta, o que você está triste, rapaz? Você sempre entra alegre na minha presença. E ele vai dizer, olha rei, a minha cidade lá está devastada. Eu não estou lá hoje, mas eu já tive lá ontem. Eu não estou lá, mas lá tem pessoas que eu amo. Ele poderia muito bem falar, eu estou aqui no palácio, está tudo em paz. O que eu tenho a ver com Israel? Não tem nada a ver com Israel. Vou ficar no conforto do palácio. Não. Neemias disse, sabe o que? O meu povo está lá sofrendo. Os meus irmãos estão lá sofrendo. A Bíblia diz então que o rei fala, o que você quer que eu te faça? Me fala aí o que eu posso fazer para te alegrar. Ele fala, me dá uma carta e deixa eu ir lá. Eu quero ir lá restaurar os muros. Neemias chega e começa a colocar tijolos sem ninguém pedir nada para ele. Voluntariedade. Ele viu a necessidade e ele se colocou na necessidade. As nossas igrejas virou ringue de pregadores. Tem pregador caindo pela janela, porque todo mundo quer pregar na igreja. Todo mundo quer fazer a obra de Deus para ser visto pelos homens. Todo mundo quer fazer aonde tem gente ovacionando. Aí tem pastores caindo pelo ladrão. Quando um prega, lá vem crítica de um. Quando o outro está fazendo, é sempre um belo discurso. Cuidado com essas pessoas que têm um belo discurso. Oh glória! Porque geralmente quem tem um belo discurso não tem resultado para mostrar. Nós entramos numa era agora de crítica construtiva. Crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Os Noadias da vida. Os Tobias, os Sambalate, os Gessem da vida, que ficam sempre olhando e opinando e com um belo discurso, com palavras, sempre tentando parafrasear, sempre tentando uma forma de te ludibriar. Irmão, servo que é bom de discurso é péssimo em produzir resultado. Sabe qual foi o maior erro desse servo mau e negligente? Olhar para quem recebeu 5. Ah, ele recebeu 5, por que eu não recebo? Ah, o outro recebeu 2, por que recebeu 2 e eu só recebi 1? Irmãos, eu quero que você entenda isso aqui pelo amor de Deus. A gente tem que entender que Deus vai entregar a cada um aquilo que for útil. Deus não vai te entregar nada que você não vá usar.
E cá para nós, irmão, não tem desculpa. Sabe por quê? Porque quem recebeu um talento, eu vou repetir isso, ele recebeu um talento. Então, deixa eu pregar para o teu coração, pelo menos um talento. Não é possível que você não tenha. Porque Deus sempre dá um talento para alguém. Tem pessoas me ouvindo aqui que sabem costurar. Tem pessoas me ouvindo que sabem pintar. Tem pessoas me ouvindo que sabem fazer até artesanato. Tem pessoas me ouvindo aqui que sabem varrer muito bem, que sabem limpar uma casa e que faz uma bela faxina. Tem pessoas me ouvindo aqui que tem dom, que sabe ganhar dinheiro, que sabe produzir. Mas a pergunta é, o que é que você tem feito com o talento que Deus te deu? Está usando só para você? Só para cuidar do gado? Só para manter o gado? Só para manter a lavoura? E quando chega a hora de servir o Senhor, é sempre um discurso muito bonito. Sabe esse dom que você tem? Se é para costurar, vai costurar para a obra de Deus. Chama a líder das crianças e fala, irmã, ninguém me pediu, mas eu estou vendo a necessidade. Compra umas camisetas brancas aí que eu vou fazer umas coisas bonitas aqui para as crianças da igreja. Chega na líder lá e fala, vamos fazer pintura aqui. Olha, vamos cuidar um pouco melhor da igreja. Irmã, eu sei fazer faxina, vamos reunir 3, 4 irmãs aqui, vamos cuidar da obra de Deus. Vamos fazer um culto aqui em casa, chama as amigas, chama as vizinhas, vamos evangelizar. O problema é que a gente sempre tem um belo discurso. A gente sempre está que nem aqueles servos, né? Lembra quando o Senhor convidou aqueles homens para a última ceia? Ele convidou 3. Cada um veio com um discurso muito bonito. O primeiro disse, olha, não dá para mim ir na ceia não. Por que que não? É porque eu estou indo ver as terras que eu comprei. E você vai vir para a ceia? Não, diga também que eu não vou para a ceia porque eu comprei alguns bois e eu estou indo lá ver como é que está o gado que eu acabei de comprar. E o terceiro vai vir, o terceiro está dizendo, não, também não vou não, porque eu acabei de me casar, então eu tenho algumas coisas para resolver no meu casamento. Lembra dessa parábola? Jesus olhou para o seu servo e disse, sai pelas ruas, vá pelos vales, ande pelas margens das cidades. Esses que foram convidados rejeitou, mas chama os doentes, os coxos, os cegos, os mudos, chama todos eles. E a Bíblia diz que esses não rejeitaram o grande convite. Porque Deus não quer ninguém desnecessário na obra dele. Só que o que mais me intriga é que era uma ceia. Sabe o que é ceia? A última refeição. Ceia é aquela refeição entre a janta e o sono. É a última refeição. Agora, imagina a desculpa, não vou ver gado. E a pergunta é, quem que vai ver gado durante a noite? Vou ver a terra que eu comprei. Quem vai ver a terra durante a noite? Ah não, mas eu casei. Irmão, traz a esposa. Você vai ter muito tempo para curtir o seu casamento, a sua lua de mel. Tem desculpas, irmãos, que não cola. Tem desculpas que Deus não aceita. Porque toda vez que Deus olhar para você, Deus vai olhar os seus frutos. E é pelos frutos que se conhece a árvore. É a Bíblia, não sou eu. Pastor, e se eu não estiver dando fruto? É muito sério. A raiz e o machado está lá pertinho um do outro. Jesus está dizendo, o machado está posto à raiz. Se não der fruto, eu corto e lanço no fogo. Quem investe quer resultado. Sabe por que, irmão, que o servo mau e negligente não produziu frutos? Eu quero que você guarde isso. Distraído. Ele estava sempre distraído com outras coisas. Nunca era importante. Nunca era o momento dele fazer a obra de Deus. Nunca era o tempo dele cuidar do talento. Sempre procrastinou. Jogou para frente.
E a gente tem que entender que o que mais impede de fazer a obra é distração. E tem muita gente distraído. Tem muita gente que se deslumbrou, está distraído. Não está olhando mais para a obra de Deus, está olhando para o carro, para a casa, para as baladas, para os amigos. Está olhando para as coisas da vida. Não, agora eu tô num ciclo de amigos agora, que esses amigos agora bebem. Não, beber um pouquinho não é pecado não, né? Esses dias teve um obreiro que me procurou e falou: pastor, eu nunca vi na Bíblia proibir de beber. Aonde tem na Bíblia? Eu falei: eu também nunca vi na Bíblia um versículo que autoriza você beber. E cá para nós, obreiro, eu perdi um tio, eu perdi pai, eu perdi avô. Você não sabe o que é alcoolismo, rapaz. Você está brincando com o que não se brinca. Seu discurso é muito bom. Então a gente sempre tem um discurso para tentar fazer o que a gente quer e não servir o Senhor. Eu não tenho nada contra, tá, irmão, que eu estou falando aqui. Tem jovens aqui que me procuram o tempo inteiro: pastor, me mostra na Bíblia aonde é pecado fazer tatuagem. Irmão, você está achando que eu perco tempo em ficar tentando ludibriar e provar que é bom ou que não é bom? Eu não fico perdendo tempo não, irmãos. A pergunta que eles fazem para mim, eu devolvo para eles. Essa jovem falou: pastor, aonde na Bíblia é pecado fazer tatuagem? Aonde me proíbe de fazer tatuagem? E eu falei para ela: aonde na Bíblia tem um versículo que te autoriza a fazer? O negócio é que a gente fica se enganando com belos discursos, com palavras altissonantes. A gente gosta de um negócio ludibriado. Não estou pregando politicagem não, mas tem políticos aí que tá voltando. Rapaz, roubou o Brasil inteiro. Não estou falando de política, estou falando do fato. Roubou, massacrou, arrebentou com tudo, bilhões, quase na casa dos trilhões. Mas o discurso é tão bom que está voltando aí de boa. Está sendo ovacionado. Por quê? Lábia. E é isso que está acontecendo com muitos cristãos. O discurso é bom, os resultados são péssimos. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus vai chamar um por um. Lá muita gente vai tentar usar o discurso. Qual o discurso, pastor? Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu falei novas línguas. E o Senhor vos dirá abertamente: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Por que não conhece? Porque se conhece a árvore pelos frutos. Para de peneirar o sol com a peneira. Para de ficar se enganando. As igrejas, irmãos, lotada de gente que tem belos discursos, vazia de pessoas que produzem bons resultados. Cuidado com a distração. Não se distraia com nada. Deixa eu encerrar. Quando eu falo de distração, eu me lembro de uma passagem. E essa passagem aqui é muito boa para a gente entender. Um dia Elias olhou e disse para Eliseu: Eliseu, pede-me o que tu quiseres que eu vou te dar. Eliseu olhou e falou assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias disse: dura coisa tu me pedistes. Mas tem uma coisa, Eliseu. Na hora em que eu subir, que o Senhor me tomar para si, se você estiver olhando para mim, eu vou te dar o que você me pediu. Irmãos, Elias e Eliseu passaram por muitos lugares. Por Betel, por Jericó. Eles foram andando. Mas o que me chama mais atenção é que desce um carro de fogo do céu. Tem muita gente que é tão distraída que fala que Elias subiu no carro de fogo, né? Numa coluna de fogo. Mas a Bíblia diz que foi num redemoinho.
Então imagina de um lado descendo um carro de fogo, coluna de fogo, e do outro lado tem um redemoinho. Qual é a mensagem que Elias disse para Eliseu? Eliseu, na hora que você me ver subindo, se estiver me olhando, você vai receber a porção dobrada. Agora, imagina um carro de fogo, uma coluna de fogo que desceu, e Eliseu tinha que estar olhando, sabe para quem? Para Elias. Para receber, não era para o carro de fogo, nem para a coluna de fogo. Qualquer um de nós, irmãos, ainda mais pentecostal como nós somos, se descer um carro de fogo, Elias está aqui, o carro de fogo está lá, sabe o que a gente faz? Distraídos. Paulo disse, nem se um anjo descer da terra, descer do céu, e pregar outra mensagem, outro evangelho, não creia não, é anátema. Nem se eu voltar aqui para pregar outras coisas. Irmão, tem muita gente distraída. Distração. Obra de Deus não é lugar para pessoas distraídas. Obra de Deus não é lugar de obreiros distraídos, de pessoas que vivem no mundo da lua, sonha demais, produz de menos. Quer viver os seus sonhos? Acorda cedo e vai para a luta, vai produzir resultado. O que eu estou pregando para você aqui é que o anjo teofânico, a coluna de fogo, o carro de fogo está descendo. Eliseu está sendo tentado a olhar para o lado do carro de fogo. Mas a Bíblia diz que ele está olhando para Elias. E quando Elias sobe, Elias olha e vê que Eliseu está olhando ele. Eliseu não era distraído. Não é qualquer fogo que vem que distrai ele. Lembra de Elias na caverna? Fogo do céu desceu. Elias não era distraído. E o que ele percebeu? Deus não estava no fogo. Porque nem todo fogo que vem do céu vem da parte de Deus. Tem muitos sinais que acontecem que é para distrair. Já viu esses pregadores que vai pregar na igreja e ele prega, ele ainda tem a coragem de falar, eu preguei 1h30. Lógico que pregou, uai. Ficou 1h20 contando testemunho, testemunho, falando de si mesmo. Eu curei, eu orei, eu fui em tal lugar, eu viajei não sei para onde, eu. Rapaz, quem quer ouvir? Muito discurso e pouco resultado. O que eu estou pregando para você é sério. Não se distraia não. Estamos vivendo uma geração de crentes distraídos. Distraído com água em cima da televisão. Distraídos com sal grosso. Distraído com dinheiro. Dá 10 para Deus te dar 30, 20, 40. Irmão, dízimo é bíblico. Você vai ter que cumprir querendo ou não. Você vai ter que produzir esse resultado. Dízimo é bíblico. Oferta é voluntariedade. É produzir mais, fazer mais. Só que tem uma coisa, irmãos. O que estão fazendo aí hoje é comércio. Foge do comércio. Eu não tenho que comprar cruz, eu não tenho que comprar voto, eu não tenho que comprar óleozinho para botar na porta da minha casa. Tem muita gente distraída. Hoje vai estar um profeta das nações na igreja. Irmão, quem vai estar na igreja é Jesus. E ele é suficiente. Quem vai pregar hoje é o fulano doutorado, é semideus. Estão colocando o rótulo de semideus, né? Hoje, pastor já não basta mais, agora vai só subindo. Estão colocando semideus agora. Por quê, irmão? Estão distraídos. Ovelha se distrai muito fácil, até bebendo água. E o povo está sendo enganado. Me dá 10 para você receber 20. Vem na sexta-feira, leva o envelope para a tua casa, coloca o seu tudo aqui. Deus quer o seu tudo, Deus quer o seu Isaac. Pega uma palavra de Deus. Estão distorcendo para o seu bel prazer. Esses dias eu vi alguém dizendo que se não dizimar não vai ser salvo. Salvação é pela graça. Salvação é pela morte na cruz. Dízimo
Tem nada a ver com salvação. Dízimo é obediência. Então não vou dizimar, não precisa. Aí você vai conhecer o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. Aí você vai juntar no celeiro e alguém vai soprar, como a Bíblia própria está dizendo. Irmão, é Bíblia, gente. Se você pegar uma receita de bolo e deixar de colocar um ingrediente, vamos deixar de colocar o fermento, esse bolo cresce? Esse bolo produz o resultado? Não. O manual para você viver está aqui. A receita aqui. E não vai ter outra. Se você cumprir todos os ingredientes que está aqui, está escrito que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A ordem é essa. A bênção corre atrás do obediente e alcança. Não é crente que corre atrás da bênção, do profeta, do dinheiro. Não muda a ordem, não. Então o nosso elevo espiritual, eu vou encerrar a semana dizendo assim: cuidado com os belos discursos e com os péssimos resultados. Eu gosto de Bíblia. Tem igrejas que de vez em quando eu vou visitar, irmãos, eu só não levanto e vou embora por educação. Porque quem conhece o Deus da Bíblia não se distrai com oba-oba e com belos discursos. Fica na Bíblia. Eu vou até te indicar aqui. Você que não mora em Patrocínio, é claro. Quem mora em Patrocínio corre para semear. É uma palavra que tem em Bíblia, pode ter certeza disso. Mas você que está de longe aí, eu vou te dar uma indicação. Procure a igreja mais próxima da sua Bíblia, ainda que ela seja longe da tua casa. Isso dá até tema para pregação. Procure uma igreja mais próxima da tua Bíblia, mesmo que ela seja longe da tua casa. Não se preocupe em economizar gasolina, não. Se preocupa dos seus filhos não ir para o inferno. Se preocupa da sua família não ir para o inferno. A gente tem que perder esse negócio só de replicar. Tem muita gente só replicando. Tem muita gente que escuta bobeira e passa bobeira para o povo de Deus. Irmãos, tem mensagem que eu prego, que eu fico 2 dias nela aqui. Eu fico juntando as coisas, pesquisando, indo atrás. Tem mensagem que demora 10, 11, 12 horas para ela sair um esboço como esse. E eu sou moda antiga ainda, tá vendo? Eu gosto de pregar com papel mesmo. Estou tentando aderir a essa moda do tablet aí, mas está bem difícil. O que eu estou pregando para você, irmãos, que as coisas de Deus têm que ser sérias. Produza resultado. Pare com os discursos. É isso que Deus está requerendo de nós hoje. Então, depois de haveres feito tudo o que Ele te ordenou, você vai escutar o quê? Bom e fiel ou mau e negligente? Servos inúteis. Que mensagem, hein? Não digo porque eu estou pregando, eu digo pela mensagem, o que ela está nos entregando. Porque se tem uma coisa que eu tenho muita consciência, é que não há pregador bom que Deus não use, não há mensagem boa se Deus não der, e a mensagem sempre vai ser maior do que o mensageiro. Isso eu tenho certeza. Então, é uma mensagem dura, mas é de amor. Produza resultados. Essa é a mensagem que eu quero deixar para o teu coração. Vamos encerrando mais um programa, O Semeador. E eu quero aqui, junto com todos vocês, orar e pedir a Deus, né, irmãos, que Deus nos conserve, que Deus nos oriente, que Deus nos dê bastante, mas bastante mesmo, sabedoria, para que nós não sejamos bons em discursos e servos inúteis que não produz resultado nenhum. Nós vamos estar orando, clamando ao Senhor, e eu quero que todos vocês que estão aí junto comigo estejam orando também e clamando ao Senhor, tá bom?
Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua companhia. Orem pelo pastor Daniel, tá bom? Orem pela nossa vida. Orem pela Assembleia de Deus Semear. Semear nasceu em 2018, 2 de dezembro. Nós estamos indo para o 4º ano dessa igreja. Devagarzinho o Senhor tem nos dado graça. Tem muita gente nos ajudando do Brasil inteiro. Muita gente confiando nesse trabalho. Muita gente nos auxiliando em orações, em ofertas. Pessoas curtindo, sabe, as nossas páginas, as nossas redes sociais. Então, curte tudo aí da Semear, tá? Vocês vão ver que o nosso principal objetivo é semear a palavra de Deus nos corações. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez eu entro na tua presença, Pai. Meu pedido é que o Senhor faça de nós servos bons e fiéis, Pai. Tira de nós a negligência. Tira de nós, Senhor amado, o comodismo, o sono da indolência. Que não tenhamos belos discursos. Que nós venhamos entender, Pai, que podemos produzir mais. Podemos nos esforçar. Podemos cumprir sim, Pai, a Tua palavra de forma integral. O Senhor não quer apenas o bolo, Pai. O Senhor gosta de quem coloca a cereja no bolo. Uma milha, Senhor, eu sei que é obrigação.